que nós não entendemos. E nós começamos a questionar com Deus por que tudo isso na nossa vida. Nós começamos a questionar com Deus por quê? Se eu faço tudo correto, eu faço tudo certo, eu procuro fazer da melhor forma, por que tanta coisa acontece na minha vida? E eu fui buscar essa resposta em Deus, e Deus assim nos responde com essa palavra. Essa semana eu estava ali no Mike almoçando, e o Marcelo, um amigo nosso, que ele estava lá. Marcelo é uma pessoa 10, uma pessoa que nós aprendemos a gostar muito dele. E ele trabalha para a FPL. Ele trabalha nessa companhia, ganha muito bem. E ele quando ele estava almoçando comigo, ele falava assim para mim, de uma forma todo revoltado, né? Falava, Carlos, me fala, por que a gente que é honesto, faz tudo direitinho, e isso e aquilo, por que as coisas ruins só acontecem com a gente? Entre sai gente da minha companhia lá, que é um pior que o outro, isso e aquilo, e parece que as oportunidades só abrem para eles. E por que para mim as coisas não são tão fáceis? Por que para mim as coisas tudo é sofrido, no suor, é tão difícil? E ele falava aquilo de uma forma que eu não sabia nem como falar para ele, estava revoltado. Eu falava, Marcelo, aconteceu alguma coisa? Não, mas é tudo terrível para mim. Eu vou, faço direitinho, bonitinho, e só acontece coisa ruim. E os caras vão lá, faz tudo de qualquer jeito, isso e aquilo, e as oportunidades abrem para eles. E eu fiquei a semana toda pensando nisso. Até comentei com ela, falei, amor, o Marcelo estava doido lá, alguma coisa aconteceu com ele. E aí eu comecei a analisar e ver a verdade nos fatos. E comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, por que tanta coisa? Por que a gente está debaixo de tantas promessas e nós sofremos tanto? Por que nós estamos trabalhando tanto para as coisas acontecer e muitas vezes nós ficamos tão oprimidos? E Deus me respondeu através dessa palavra. Nós lemos aqui sobre Deus falando com Moisés. Moisés foi um homem a qual Deus escolheu para uma grande missão entre o povo de Israel. Eu quero lembrar os irmãos que quando nós falamos de Israel no Velho Testamento, na Bíblia, Israel simboliza o povo de Deus hoje. Quem é o povo de Deus? É todo aquele que adora, que glorifica a Deus, aquele que está dentro da vontade de Deus. Esse é o povo de Israel. E o Egito significa o mundo mau a qual nós vivemos. O mundo a qual não tem piedade, o mundo que açoita, que nos faz sofrer, que nos faz chorar. O Egito simboliza esse mundo. E nesse período da história, Israel, o povo de Deus, estava literalmente vivendo dentro do Egito, como escravo. E o povo vivia ali como escravo dentro do Egito, sendo oprimido a todo tempo. Os egípcios oprimiam o povo de Israel, aos hebreus, para que eles construíssem as grandes pirâmides, construíssem estátuas e trabalhassem de uma forma terrível. Muitas das vezes as pessoas saíam de manhã para trabalhar e não voltavam porque eram esmagados por uma pedra, ou às vezes se perdia ou era morto por um soldado. Era uma opressão enorme. E aquela opressão que aquele povo estava vivendo, aquilo comovia o coração de Deus. Só que o povo, eles se multiplicavam dentro do Egito. O povo de Israel crescia de uma forma terrível. E o faraó do Egito, ele começou a ficar preocupado, porque os hebreus estavam crescendo muito. Os israelitas estavam crescendo muito. E o povo estava ficando até mesmo maior. Ele ficou com medo de uma grande rebelião. E ele deu uma ordem para que todo menino que nascesse fosse morto. E durante um certo período decretado pelo faraó, os guardas tinham que ir na mãe que acabou de ter o filho, pegar a criança e assassinar a criança. Durante aquele período, para que o povo parasse de crescer, uma esterilização. Mas diz a palavra do Senhor que a mãe de Moisés, quando ela teve aquela criança, aquele menino tão bonito, ela falou, não, de forma nenhuma eu posso deixar matar o meu filho. E diz a palavra do Senhor que ela colocou aquela criança numa cesta, colocou no rio Nilo, e soltou aquela criança no rio, somente na confiança que Deus levaria aquela criança para fora do Egito.
O rio Nilo é um rio que até hoje, no Egito, é um rio que tem muito crocodilo. Eu não sei se é, mas naquela época tinha muito crocodilo, um rio extremamente perigoso. Não era aconselhável nadar nem se banhar no rio Nilo. Mas diz a palavra do Senhor que ali a cesta de Moisés foi indo, e Deus foi guiando, os crocodilos não comiam aquela criança. E diz a palavra do Senhor que ele chegou até a filha de Faraó. Chegou até onde a filha de Faraó estava, e ela viu aquela criança e se encantou. E aquela mulher decidiu adotar aquele menino. E Moisés cresceu dentro do palácio de Faraó como descendente, como príncipe. Ele cresceu ali como príncipe, como descendente não, porque ele era hebreu, ele nunca ia dar o trono. Mas ele cresceu como príncipe, com todas as regalias de um príncipe. E quando ele foi crescendo, uma certa feita alguém o falou que ele não era um egípcio, ele era um hebreu. E ele começou a olhar e ver a opressão dos egípcios em cima do hebreu. E ele se revoltou de uma forma que um dia ele se levantou, foi lá e matou um soldado egípcio. E ele resolveu fugir. E ele fugiu para uma terra distante, viveu muitos e muitos anos, casou e teve filhos. E ali uma certa feita, ele já grande, já um homem adulto formado, já de uma idade avançada, ele está ali apacentando as ovelhas ali do seu sogro, e ele vê ali uma sarça. E aquela sarça queimava, mas não consumia. E ele viu que aquela sarça ali era a presença de Deus. E aí Deus começou a falar com Moisés, como nós vimos aqui: Moisés, volta para o Egito, porque eu vou te usar. Chegando lá no Egito, eu vou tirar o povo da opressão. Você vai ser um canal de bênção. Você vai ser um homem usado para tirar o povo de Israel do Egito. Moisés foi absorvendo aquilo no seu coração. Ele foi falando: Senhor, será que eu tenho capacidade para tudo isso mesmo? E diz a palavra do Senhor que Deus foi capacitando, Deus foi colocando, Deus colocou alegria no coração de Moisés. Moisés, ele saiu da presença de Deus naquela hora e desceu para o Egito com o propósito de resgatar o povo de Israel daquele lugar. Moisés agora ele estava indo cumprir um mandato de Deus na vida dele. Ele estava indo cumprir o que Deus tinha mandado para ele. Muitas vezes nós começamos a trabalhar e agir porque nós sentimos que o que nós estamos fazendo é certo. Porque nós sentimos o que nós estamos fazendo é Deus que está nos capacitando. Então nós criamos coragem e falamos: não, nós vamos fazer porque Deus está conosco. Só que quando Moisés chegou naquele lugar, diz a palavra do Senhor que ele foi lá e falou para Faraó, e começou ali a falar de Deus, falar o que Deus estava fazendo, o que Deus queria. E de repente o Faraó, diz a palavra do Senhor que Deus endureceu o coração de Faraó. Como que o Deus que mandou a Moisés livrar o povo do Egito foi o mesmo Deus que endureceu o coração do Faraó? Como que o Deus que muitas das vezes te enche de capacidade e sabedoria que você não sabe de onde, e que te capacita para fazer algo que só Ele pode fazer, e às vezes você fala: não, eu vou fazer porque Deus está comigo, eu faço tudo certo, é Deus que está trabalhando, e quando chega na hora dá tudo errado. Por que Deus permite essas coisas? E diz a palavra do Senhor que Deus endureceu o coração de Faraó. E o Faraó achou aquele ato de Moisés uma ousadia, e mandou multiplicar o trabalho dos hebreus, e mandou açoitá-los e oprimi-los. E o povo que já estava alegre e contente, falando: agora nós vamos embora, porque Deus mandou aqui um homem que vai nos libertar, agora começa a ficar revoltado. Começa a falar: cadê esse Deus? Cadê o Deus que prometeu? Cadê o Deus que Moisés está falando? O povo agora começa a se sentir humilhado, começa a achar que Deus não estava no negócio. E foram tudo de cima de Moisés, falou: Moisés, o que é isso? Você veio aqui para quê? Para nos libertar ou para nos oprimir? Mas diz a palavra do Senhor que Moisés, ele ajoelha agora diante de Deus. E ele começa a rasgar o seu coração diante de Deus. Ele começa a falar: Deus, o porquê de tudo isso? Deus, por quê? Se tu me enviou, por que esse povo está sendo oprimido? Por que isso está acontecendo? Talvez na nossa vida tenha sido da mesma forma. Nós falamos: Senhor, eu faço tudo certo, eu faço tudo correto, eu busco, eu tento ser na sua presença da melhor forma possível. Por que tanta coisa na minha vida?
vida. Eu quero te dizer algo que Deus revelou para a minha vida nesta semana, que o que Deus quer fazer na nossa vida é coisa que homem nenhum pode ajudar. O que Deus está fazendo na nossa vida é para que lá na frente você veja a mão dele trabalhando, porque Deus ele quer fazer milagre e manifestar o poder dele sobre a nossa vida. Deus ele quer fazer o que só ele pode fazer. Se o homem pode te ajudar, Deus não está lá. Se o homem pode ainda te dar uma força, não é Deus ainda. Porque o homem ele é falho, ele depende de terceiros para nos ajudar. Se alguém me pedir alguma coisa, eu falo, eu vou, não tem problema, mas eu dependo de outros, eu dependo de muita coisa para poder cumprir a minha palavra. Mas o Deus Todo-Poderoso de Israel, ele não depende de ninguém para fazer o que ele tem para fazer na nossa vida. Ele não depende de homem, ele não depende de juiz, de advogado, de delegado, ele depende de nada. Ele não depende da imigração. O que Deus quer fazer, ele faz, e o nome dele é glorificado na nossa vida. Deus tinha um plano para que aquele povo pudesse olhar para trás e ver que Deus ainda era Deus na vida deles. Será que Deus não tem um plano na sua vida? Será que Deus não tem um plano para que você possa ver novamente quem é Deus? Será que se Deus resolver isso agora, você vai achar que foi muito fácil, me ajudaram, eu tive apoio de um, de outro? Mas eu quero te dizer que Deus, ele quer ser Deus na sua vida. Ele quer te mostrar um milagre que só ele pode fazer. Ele quer que quando você lembre dele, você lembre que alguém, um ser todo-poderoso, colocou as mãos sobre a sua vida e restituiu aquilo que estava perdido, e trouxe de volta aquilo que já não tinha mais. O Deus que nós servimos é um Deus que ele devolve aquilo que muitas das vezes nós achamos que nunca mais nós vamos ter, aquilo que muitas das vezes nós achamos que nunca mais nós vamos desfrutar. Deus ele tem poder para devolver para a nossa vida, e nós podemos viver tempos melhores, podemos viver tempos de paz, tempos de comunhão, tempo de glória, podemos ver a glória dele sendo manifestada, podemos ver milagre dele acontecendo. Agora Deus ele entra novamente e diz a Moisés: Moisés, volta lá e fala com o faraó. E Moisés voltou para falar com o faraó, e o faraó continuou com o seu coração endurecido. Para ganharmos tempo, diz a palavra do Senhor que Deus prometeu 10 pragas no Egito, como muita gente aqui conhece essa história. E de repente veio a primeira, segunda, terceira, quarta, na 10ª praga, o faraó já não aguentou mais. Ele viu que aquele povo que outra hora era bênção, agora era maldição na terra dele. E falou: olha Moisés, faz o seguinte, eu já não aguento mais, leva esse povo embora, tira esse povo daqui, leva esse povo para fora, porque só tem maldição desde quando você colocar o pé aqui. E diz a palavra do Senhor que Moisés ali foi lá, falou com o povo se animou, e agora está indo o povo embora daquela servidão, de mais de 400 anos de servidão. Agora o povo é livre, agora o povo, eles podem ter a sua terra própria, eles podem ter aquilo que Deus prometeu para a vida deles. Deus tinha uma terra preparada para aquele povo, e era terra boa, e o povo sai alegre, contente, cantando. Mas diz a palavra do Senhor que novamente Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó agora manda matar aquele povo. Faraó reúne os seus generais de guerra, os seus soldados, e fala: olha, vocês vão perseguir esse povo, e vai matar tudo, vai acabar com essa raça, eu não quero mais saber de hebreus aqui, podem te perseguir da maneira que for. Eu quero te dizer que podem te caluniar, podem te perseguir, pode falar que vai te derrubar, pode falar que você não vai mais se levantar. O Deus a qual você colocou a sua vida, ele é poderoso para te dar o livramento no momento certo. E eu quero dizer, eu quero profetizar que muita gente vai ver que Deus ainda é Deus e trabalha na sua vida. As pessoas podem te praguejar, as pessoas podem te rotular, as pessoas podem dizer que você não serve para nada, mas o Deus Todo-Poderoso, ele te criou com as mãos dele, e Deus ele tem poder para te levantar e fazer de ti uma grande criatura. E muita gente vai ver, Deus conserva, uma coisa, Deus é tão lindo, que ele conserva os inimigos em pé para ver a sua exaltação. Deus é maravilhoso. Tem gente que fala: Deus, vai lá e acaba com meus inimigos. Não se ora assim. Deus, é como Davi orou no Salmo 23: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda.
Todos os meus inimigos têm que estar sentados na mesa e ver Deus derramando a unção sobre a minha cabeça e descendo sobre a minha barba. E um cálice desse tamanho vai se transbordar de óleo, de poder e de unção, para que Deus possa te dar vitória. E diz a palavra do Senhor que o povo agora foi perseguido. Só que o povo que estava no deserto, eles não estavam só. O povo estava caminhando para uma terra que nem eles sabiam onde era. Eles estavam caminhando para uma terra que somente Deus sabia, e Deus ia indicar eles. E agora eles começam a caminhar, e diz a palavra do Senhor que ia uma nuvem na frente. E o anjo do Senhor ia nessa nuvem. E essa nuvem guiava o povo no caminho que eles tinham que ir. E durante o dia, o sol escaldante do deserto, essa nuvem ia fazendo sombra. E o povo ia. E durante a noite, no frio congelante do deserto, ia uma coluna de fogo que aquecia o povo. E o povo ia. E diz a palavra do Senhor que naquele dia essa nuvem ia e o anjo na frente. E o anjo indo e a nuvem indo e o povo seguindo. E chegou num determinado momento, num determinado caminho que tinha um mar. E diz a palavra do Senhor que o mar era muito grande. E o povo começa agora a ver o mar e fala, e agora? Para onde é que eu vou? E quando alguém olha para trás e fala, olha, vem vindo os soldados de Faraó. E alguém chega em Moisés novamente e fala, Moisés, por que nos tirasse do Egito? Por que nós saímos de lá? Lá nós tínhamos comida, nós tínhamos casa, nós tínhamos isso, tínhamos aquilo. Agora nós estamos aqui e tem esse mar na frente e os soldados atrás vão nos matar. Vamos voltar, vamos ver se o faraó nos aceita de novo. Eu quero te dizer em nome de Jesus, não volte para trás dos seus planos. Não volte para trás dos seus objetivos. Porque quem está na frente dos seus planos, dos seus sonhos é Deus. E o que Deus tem preparado para você não vai ser o mar que vai impedir. Não volte para o Egito novamente. Não siga de novo para trás. Porque Deus ele tem algo melhor do que o Egito pode oferecer. Tem muita gente que nós falamos, vamos para a igreja, aceita Jesus, volta para a casa do Senhor e fala, não, deixa eu aqui do meu jeito, deixa eu aqui da minha maneira, porque o Egito tem muita coisa para me oferecer. Tem muita gente que começa a olhar para trás e começa a ver a vida que ele tinha, e começa a ver, naquele lugar ele tinha prazer, mas não busca o prazer que Deus tem para a nossa vida. O caminho de Deus é um caminho perfeito. O caminho do homem é um caminho duvidoso. Mas nesta noite eu quero que você se coloque no caminho perfeito. Ainda que tenha o mar na frente e você olha e fala, não vou conseguir passar, eu vou morrer afogado. Deus, ele trata no céu e diz, não vai morrer não, porque eu abro o mar para o meu povo passar. Deus vai abrir um caminho onde você não pode imaginar, e você vai passar e lá na frente você vai falar, Deus é Deus, e ele cumpriu a promessa dele na minha vida. Diz a palavra do Senhor que agora Moisés, ele vê a aflição daquele povo, e Moisés novamente clama a Deus, fala, Senhor, e agora? Os egípcios vão nos matar, nós vamos morrer, vamos perecer. Eu já me senti assim, muitas vezes. Eu já me senti num caminho que eu falo, agora eu não vou mais conseguir voltar. Eu não vou mais poder voltar para trás. Se eu for para frente eu morro, se eu for para trás eu morro. Mas eu quero dizer que Deus, ele tem caminhos misteriosos que o homem não entende, mas que ele faz acontecer na nossa vida. Diz a palavra do Senhor que Deus falou para Moisés, Moisés, não clamas a mim, estende o que tu tens na mão. Moisés estendeu o seu cajado, e veio um vento oriental, e aquela nuvem que estava na frente do povo, ela foi para trás, e fez uma barreira entre os inimigos e entre o povo de Deus. Olha, preste atenção, a nuvem estava na frente, ela foi para trás, ela fez uma barreira entre os inimigos e o povo de Deus. E diz a palavra do Senhor que aquele vento oriental abriu o mar, e o povo passou em seco. Esse é um dos maiores fenômenos da humanidade. Eu cansei de ver Discovery Channel, isso e aquilo, em canais de história, o povo tentando desvendar como que isso aconteceu. Eu vi uma certa reportagem no Discovery que eles falavam que em um certo momento daquele mar, a água desce e fica até a canela. Por isso que o povo passou.
Mas a Bíblia diz que nem os pés, o povo passou em seco, nem lama tinha. Deus secou o mar. E quando o povo começou a passar, a nuvem saiu. E o inimigo começou a perseguir o povo de novo. E a nuvem saiu. E a nuvem foi de novo para frente. O povo passando por dentro do mar e o inimigo vindo atrás. Quando o último hebreu tirou o pé de dentro do mar, o mar se fechou e tragou o inimigo. Não ficou um soldado para contar a história. Aqueles que não entraram no mar, que já estavam fugindo, diz a palavra do Senhor que subiu uma onda com uma mão, arrastou para dentro do mar e morreram todos afogados. Glória a Deus. Deus tem um milagre a fazer na sua vida. Deus tem um milagre a fazer na sua vida. Deus tem um milagre a fazer na nossa vida. Mas nós não podemos voltar para o Egito. Não interessa o que o Egito oferecia para nós, interessa o que nós somos agora. Irmãos, quando eu saí do Brasil com muitas e muitas promessas. E muitas das vezes aqui nos Estados Unidos, eu cheguei para Deus e falei, Senhor, cadê? Mas o Deus de Israel que abriu o mar, Ele vai abrir o mar nas nossas vidas também. Nós vamos ver a glória de Deus manifestada. Eu quero que você se coloque de pé agora, em nome de Jesus. E nós vamos fazer uma oração. Só que nós vamos fazer algo diferente. Coloca aquele primeiro para o segundo, aquele Jesus Cristo. Eu gosto de orar com louvor. Nessa oração, nós vamos declarar algo a Deus. Segura só um pouquinho agora. Espera aí, você baixou o microfone. Tirou o microfone. Agora, não. Nessa oração, eu quero que nós, agora, façamos algo com Deus. Eu quero que aquilo que tem te afligido, esse mar que está na sua frente, você muitas vezes não sabe como passar. Você vai colocar agora diante do trono de Deus. Você vai colocar diante do trono do Senhor. Irmãos, olha, eu confio no que é colocado nas mãos de Deus. Porque o que é colocado nas mãos de Deus, Deus faz. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. Coloque a mão no seu coração agora. E fala comigo, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco em suas mãos aquilo que eu não posso resolver. Deus, agora eu bem sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso. E Te glorifico pela minha vida na Sua presença. E faz agora um milagre na minha vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você agora. Eu vou pedir para Deus um grande milagre. E se você nesta noite crer, Deus Ele vai bradar no céu. E essa semana você vai poder falar, Deus é Deus na minha vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento essas vidas que aqui estão, ó Deus. E eu te peço agora, Pai, que Tu venha manifestar um grande milagre. Deus, eu te peço agora, Pai, que Tu estenda as Suas mãos poderosas. Eu te peço agora, meu Pai, que Tu estenda as Suas mãos, ó Pai. E vai trabalhando naquilo que o homem não pode fazer. Meu Deus, eu quero profetizar, ó Deus, que vai acontecer um sobrenatural. Eu quero profetizar, meu Pai, que os mares vão se abrir, meu Deus. E aquilo parece que vai nos afogar, ó Deus amado, vai ser bênção para a nossa vida. Meu Deus, eu quero fechar agora, meu Pai, toda a barreira. Eu quero fechar agora, meu Pai, toda a obra do inimigo, Deus, que queira tirar o que é nosso, que queira, Senhor amado, nos derrubar, nos entristecer, ó Deus amado. Meu Deus, eu quero decretar agora um milagre, ó Deus, em nome de Jesus. Porque Tu nos ungiste, ó Deus amado, para abençoar e profetizar sobre a vida do Seu povo. Por isso eu te peço agora, ó Pai, derrama o poder, derrama a glória, derrama a unção, e que nós venhamos esperar o que é de Ti, não o que é do homem, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado. Toca agora, em nome de Jesus, manifesta o Seu poder. E eu digo agora que toda enfermidade caia por terra, todo mal caia por terra, toda obra demoníaca cai por terra agora, em nome de Jesus, e a Seu poder, a